Então, pessoal, boa tarde. Hoje, esta sexta-feira, está mais linda do que nunca, porque estamos aqui recebendo uma mulher muito especial no mês da mulher. Não poderia ser diferente, estamos aqui a cada live trazendo mulheres que fazem a diferença para o nosso Brasil. Mulheres que inspiram não apenas outras mulheres, mas que inspiram também homens, jovens, índios, idosos, pessoas com deficiência, enfim, que inspiram a humanidade. E eu estou aqui hoje com uma mulher que eu resumi, gente, para vocês o currículo dessa mulher tão maravilhosa. Mas ela é mãe, advogada, educadora, pastora evangélica. Nasceu no Paraná, mas ainda criança, aos 6 anos de idade, mudou-se para o Nordeste, onde morou nos estados da Bahia e do Alagoas. A paixão pela região a fez se denominar nordestina com orgulho. Mas essa paixão não cegou a nossa convidada. Pelo contrário, enxergando a dura realidade vivida pelo povo nordestino, decidiu lutar para melhorar a vida daqueles que menos favorecidos, que vivem à margem da sociedade. Queria defender os direitos humanos das pessoas invisíveis. No momento certo, optou pelo curso de Direito e, posteriormente, Pedagogia. Após anos de estudos e dedicação, formou-se advogada pela Faculdade de Direito de São Carlos e educadora pela Faculdade Pio X. Em meados da década de 80, tornou-se uma das fundadoras do Comitê Estadual de Sergipe, do Movimento Nacional Meninas e Meninos em Sergipe, e que tem como principal função social a proteção de crianças em situação de rua. Atuou ainda, no final da década de 80, na defesa dos direitos das mulheres pescadoras e trabalhadoras do campo. Também participou do movimento Pró-Vida e foi assessora parlamentar, atuando no Congresso Nacional durante mais de 20 anos. É considerada uma referência no combate à pedofilia e na proteção da infância. Trouxe ao protagonismo a voz de milhares de crianças com deficiências, vítimas do infanticídio, também indígena. Advogou voluntariamente por muitos e muitos anos para as mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade social e violência doméstica. Hoje, à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, desde janeiro de 2019, a nossa convidada, ministra Damares Alves, continua o trabalho incessante em prol dos direitos de mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, povos e comunidades tradicionais e pela família. Ministra, é um prazer enorme nós, gaúchos e gaúchas aqui do Rio Grande do Sul, estarmos recebendo a sua fala. Estive pessoalmente com a senhora já em mais de 2, 3 vezes, e a senhora realmente é um encanto, uma pessoa simples, mas com um pulso firme de quem precisa e quem necessita da proteção que a senhora dá. Muito prazer, e agora o seu boa tarde aí para o povo gaúcho, tchê. Ei, gente querida, boa tarde, comandante, minha vereadora incrível, essa mulher que nos inspira, né? Você fez história já no Brasil. A vereadora sabe que ela marca um momento histórico no Brasil, com a sua carreira, com a sua luta, mas eu quero mandar um abraço para todos os gaúchos. Eu sou apaixonada por esse estado, apaixonada, e foi nesse estado que eu encontrei meu marido, né? Só que ele já foi embora, tá? Estou sem marido, mas eu amo o Rio Grande do Sul, da capital, interior, região das Missões, é a que eu sou mais apaixonada por aquela região. E, vereador, estamos aqui no mês da mulher. O Dia Internacional da Mulher foi dia 8, mas março a gente consagra como mês da mulher, e é mais uma atividade que a gente participa aqui para falar de mulher. E nada melhor que falar de mulher com uma mulher que a sua vida foi enfrentar a violência contra a mulher. E a gente reconhece, comandante, a gente reconhece todo o seu trabalho, muitas vezes solitário, muitas vezes uma voz perdida no deserto, muitas vezes não compreendida, mas você foi aguerrida, no momento que a gente precisava de mulheres corajosas no Brasil, levantando essa pauta da proteção, da defesa
e da garantia dos direitos de todas as mulheres que nascem em território brasileiro ou que estão em território brasileiro. Obrigada por estar me trazendo aqui, era um sonho meu fazer uma live contigo. Gente, quando eu conheci ela pessoalmente, foi uma emoção tão grande, eu abraçava ela, tu lembra como foi nosso encontro, né, vereadora? Eu abraçava ela porque eu já tinha assim, um carinho muito grande pela nossa vereadora, pela nossa comandante Nádia. Estou aqui para a gente conversar sobre mulher. Coisa boa, não, essa ministra, assim, para quem lhe acompanha, e tenho muitos seguidores que dizem assim, sou fã dessa mulher, que bom, estarei ali acompanhando. Mas então nós vamos começar a conversar exatamente sobre mulheres, né? O tema muitas vezes é árduo, é pesado, mas importante para que a gente possa trazer informação. A política de isolamento durante essa pandemia, infelizmente, fez aumentar a violência doméstica. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Vereadora, aumentou, e eu havia previsto isso no início da pandemia, lá em fevereiro, lembra? Bem no início da pandemia. Então, aumentou, mas não aumentou só no Brasil, aumentou em todos os países que passaram pelo isolamento social. A gente não justifica, vereadora, a gente não justifica a violência, não minimiza, não relativiza, não se explica. Violência a gente enfrenta. Mas o que aconteceu com esse período de isolamento? Nós deixamos dentro de casa agressor e vítima. E as pessoas estão tensas nesse momento. Está todo mundo muito tenso. E aí, aquele agressor que já tinha um potencial de agressividade para agredir a mulher, nesse período parece que isso veio assim, a flor da pele dos agressores. As mulheres sofreram muito, estão sofrendo nesse período de pandemia. Nós tivemos no Brasil, vereadora, estados, por exemplo, como o Acre, o aumento chegou a ser de 400%. Nós temos estado no Nordeste de mais de 200%. No nosso canal de direitos humanos, lá no nosso ministério, que é o que a gente usa como parâmetro, cresceu muito mais de 30% o número de recebimento de denúncias. Agora, deixa eu explicar uma coisa para ti. A denúncia, ela já é subnotificada. E nesse período de pandemia, ela foi também subnotificada de uma forma absurda. Então, se eu tenho 30% de aumento, com certeza, nos nossos canais, isso representa aí 100%. Sabe por quê? Muitas mulheres não estão tendo como denunciar. Elas estão dentro de casa com o agressor. E elas não têm como fazer um contato. Ou estão sem acesso ao telefone. E não estão podendo ir a uma delegacia, especialmente nos estados que pediram lockdown geral, toque de recolhimento. Essas mulheres estão, assim, impedidas. Mas eu queria muito dizer para todas elas que, apesar do isolamento, vereadora, apesar da pandemia, apesar do lockdown, o que a gente tem a dizer para você é que a rede de proteção está em pleno funcionamento. Liga para nós, liga para a Polícia Militar, liga aí no gabinete da vereadora, ela tem um time poderoso aí para te ajudar. Você não é porque está em pandemia que você está sozinha. Pelo contrário, nesse momento a gente ampliou o nosso olhar, porque a gente sabia que, como em outros países do mundo, isso cresceu, aqui ia crescer. Lamento ter que dar esse resultado, vereadora. Eu queria muito estar aqui como ministra da Mulher. Olha a minha frustração. Já no segundo ano, né? Eu queria muito estar aqui e dizer para você, olha, eu consegui, diminuímos a violência contra a mulher. Mas, infelizmente, a pandemia foi um fator que agravou a violência doméstica no Brasil. É verdade, né, ministra? Isso é algo que nos deixa muito triste, pois um lar onde tem um homem que não respeita a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva, é um lar que muitas vezes é uma gestação para outros tipos de crimes, de contravenções, de delitos, e aquelas crianças que estão envolvidas
nesse local de agressividade acabam porque, na idade tenra, quando adultos, também, infelizmente, a repetirem os mesmos maus exemplos, né? E a rede de proteção, ministra, está melhorando? Qual a sua imagem dessa rede de proteção nos estados? Eu sei que tem uma questão do vizinho vigilante, se a senhora puder nos falar. Não. Vereadora, antes de eu responder a tua pergunta, eu vou pegar uma palavra que você colocou aí na sua fala e que eu preciso muito falar com os pais que estão me ouvindo agora. Você falou a namorada. A gente, quando fala de violência doméstica, a gente só pensa na mulher que já está vivendo maritalmente com alguém, que é casado ou tem seu companheiro. Mas o que nós estamos vendo no Brasil hoje é uma realidade assustadora. Namoradas vítimas de namorados. Meninas que estão com os seus ficantes, que não são nem namoros oficiais, apanhando dos seus parceiros. E outra coisa, vereadora, que eu preciso aqui deixar muito claro, e a gente tem que fazer essa sacudida nas famílias, é que a idade do agressor está diminuindo cada vez mais. E a idade da vítima também. A gente já encontra meninas de 15 anos em namoros abusivos no Brasil. A gente já encontra meninas de 15 anos vivenciando uma violência, às vezes silenciosa, porque não quer perder o namorado, ou porque brigou muito com os pais para ter este namorado, e agora não querem reconhecer que estão numa relação tóxica. Então, a gente precisa aqui conversar com os pais. Dá uma olhadinha aí na tua filha. Ela está feliz? Ela chega feliz toda vez que vai ao cinema com o namoradinho? Ela tem chorado? Ela tem mudado o comportamento? Bora, pais, bora. Esses meninos estão cada vez mais cedo agredindo as mulheres no Brasil. Então, amplie o olhar. Eu acho que você me deu uma oportunidade aqui que ninguém tinha me dado ainda, vereadora, de falar sobre isso, da jovem mulher no ciclo de violência. E essas meninas não precisam ter vergonha. Ah, eu já errei no primeiro namorado. Não precisa ter vergonha. Liga para nós. Se não tiver coragem de conversar com seus pais, procure ajuda em alguém que você possa confiar. Aí em Porto Alegre, gente, no estado do Rio Grande do Sul, liga no gabinete da vereadora. A vereadora tem uma rede no estado inteiro. Vocês sabem da história dela. Ela, em toda cidade, tem um agente que ela conhece. Em toda cidade, ela tem um amigo que ela conhece, ela tem alguém ligado a ela. Liga. A vereadora garante anonimato. Ela garante aí proteção, ela vai atrás dos meios para te proteger. Se não quiser falar com a vereadora, porque tem medo, porque ele pode descobrir, liga para mim. Eu tenho um telefone que você pode falar comigo o dia inteiro, e você pode falar até em videochamada ou por WhatsApp. O nosso telefone é o 180. A ligação é de graça, de qualquer lugar no Brasil, de qualquer lugar do estado do Rio Grande do Sul. Eu sei que tem muita gente do Brasil nos assistindo aqui, porque o Brasil inteiro conhece a vereadora. Então, de qualquer lugar, ligue, fala conosco. Não tenha vergonha de admitir assim, eu amei, eu sonhei com um príncipe, mas ele é um sapo. Tenha coragem, tenha vergonha não. Todas nós, né, vereadora, vamos ter coragem de admitir, todas nós, uma hora ou outra, acabamos olhando para alguém que não nos merecia. Talvez nem tenhamos namorado, mas a gente olha, se interessa, depois a gente descobre que é um sapo. Não tenha vergonha de denunciar um namoro abusivo e fale conosco. E aí, vereadora, eu precisava muito dar esse recado, porque eu nunca tinha falado dessa forma. Obrigada. Mas a nossa rede de proteção, ela está funcionando, ela é boa. A gente precisa agora, nessa nossa gestão, e você aí como vereadora, descobrir qual é o elo da rede que ainda está fragilizado no Brasil. Quando eu falo rede de proteção, gente, a gente está falando da Delegacia da Mulher, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do defensor público, da defensora pública, nós estamos falando do promotor, do Ministério Público, nós estamos falando da Patrulha Maria da Penha, né, Nádia? Nós estamos falando do nosso 180, nós estamos falando do juiz das varas especializadas em violência doméstica. Então, no Brasil, nós temos uma rede boa, tem países que não tem nada disso. Então, no Brasil, a gente tem
A gente tem que fortalecer os elos. Qual é dessa corrente aqui? Qual é o elo que está precisando ser fortalecido? É mais patrulha Maria da Penha? É mais delegacia? É mais defensor público? É mais juiz? Mas a gente tem um sistema. E nesse período de pandemia, o sistema funcionou perfeitamente. Teve a todo vapor. Aí a gente tem também aí uma forma de falar com a sociedade, foi o que você falou aí, a nossa campanha Vizinho Solidário. A gente tem várias campanhas, para orientar a sociedade a denunciar. O Vizinho Solidário foi uma campanha que a gente fez assim, nós fechamos parceria com vários condomínios no Brasil, prédios, onde a gente colocava no elevador o nosso telefone. E a gente incentivava os vizinhos, nesse período de pandemia, a ser um vizinho vigilante, um vizinho solidário. Ouviu um barulho estranho? Liga para nós. Percebeu uma movimentação estranha? A sua vizinha está desaparecida, você não vê ela nem colocando lixo na porta, ela estava chorando? Liga para nós. E aí a gente começou a conversar dentro dos condomínios que as mulheres, uma protegesse a outra, que os vizinhos, um protegesse o outro. E nós tivemos sucesso. A campanha foi um sucesso. E tivemos uma história em Santa Catarina, vereadora, em que uma mulher, o marido começou a ameaçá-la de morte, ela consegue se trancar no banheiro, acho que 11º andar, e ela pega uma toalha e escreve com batom SOS e coloca o número do apartamento e joga pela janela. Como aquele condomínio tinha muitos cartazes e tinha se falado muito com os vizinhos que a mulher podia pedir socorro a qualquer vizinho, um vizinho encontrou a toalha, viu a toalha cair, pegou, viu o número do apartamento, chamou a polícia chegou lá, vereadora, na hora que ele estava na porta do banheiro, arrombando a porta para matar a esposa. Então, assim, situação... Aí eu peço, inclusive, aqui, Porto Alegre é uma cidade com muitos condomínios, muitos prédios, façam isso. Nós temos, inclusive, os cartazes no nosso site, você pode baixar, imprimir, coloca no elevador do seu prédio, coloca ali naquela área de circulação comum, coloca aí no seu condomínio, vamos embora pedir para todo mundo ser o vizinho vigilante. E aqui a gente fala sempre, né, vereadora? Em briga de marido e mulher, vizinho tem que meter a colher. Essa coisa que ninguém se envolve é coisa do passado. Tá? A gente tem que se envolver, sim. Então, a gente fez aí muitas campanhas durante esse período de pandemia e deu muito resultado. E principalmente, né, ministra querida, eu digo que muitas pessoas não se sensibilizam e acham que é mimimi a questão da violência doméstica. Então, eu digo que as pessoas que não se sensibilizam ao ver uma mulher que apanha, que tem um olho roxo, que tem um braço quebrado, que pensem no custo disso para o Brasil. 2,4% do PIB brasileiro sendo gasto com violência doméstica. Bem do que a senhora falou, no uso da polícia civil, da polícia militar, do judiciário, da defensoria, do posto de saúde, dos hospitais, mais do que isso, o tempo que essa mulher deixa de trabalhar porque tem que se recuperar, e os anos que ela acaba perdendo por ser vítima de violência psicológica, que é uma violência que acaba marcando a alma, né, algo que a gente não retira, o olho roxo acaba melhorando, o braço quebrado, a gente conserta, mas aquela violência intrínseca, aquela que te rebaixa, que deixa a autoestima virada em nada, não tem quem pague, e nós temos sim que pensar nisso, que esses milhões de reais que estão sendo gastos ainda, como uma barbárie, um crime que não poderia mais estar existindo no Brasil, poderia estar sendo usado para a educação dos crianças e adolescentes, na saúde e na segurança. Pois é, até mesmo na geração do empreendedorismo para as mulheres. Já pensou, vereadora, eu tenho só 200 milhões por ano no nosso ministério para cuidar de mulher, de criança, de adolescente, de jovem, de idoso. Você já pensou eu com 2 bi na mão? Você já pensou essa grana toda que a gente gasta por causa da violência doméstica, se eu pudesse estar gerando renda, empreendedorismo, dando máquina de costura para as mulheres, dando batedeira para fazer bolo, a gente ajudando,
a gente tinha uma nação melhor. Então, a gente tem que gastar nosso dinheiro com a dor, gastar nosso dinheiro com homens covardes, gastar nosso dinheiro com essa violência terrível, que é a violência doméstica. Então, assim, eu confesso para ti que a gente tem mesmo que virar esse jogo no Brasil, inclusive por uma questão de econômica. A vereadora trouxe um aspecto interessante, a questão econômica. Isso é uma questão de segurança nacional, porque, vereadora, quando se machuca uma mulher, se machuca a família inteira. Deixa eu lhe contar uma coisa, nós estamos apresentando para o Brasil agora uma proposta para um programa com os filhos do feminicídio. E até quero contar com você aí, para a gente fazer um piloto aí em Porto Alegre com você. O que é o filho do feminicídio? Imagine uma criança de 10 anos que o pai está preso porque matou a mãe. Tem maior dor para uma criança ser filha do feminicídio? Tem uma hora que ela tem a obrigação, ela tem a obrigação de odiar o pai, porque o pai matou a mãe que ela amava. Mas tem hora que ela se pega amando o pai e com saudade do pai também. Essa criança se sente tão angustiada porque está traindo a memória da mãe porque ela ama o pai. Meu Deus, é exigir que uma criança lide com um conflito terrível como esse. Nós vamos precisar, vereadora, ter uma atenção especial, porque essa criança... tem uma outra coisa que acontece muito, ela acaba se afastando da família paterna, porque a família materna vai sempre dizer, foi o seu filho, para a avó paterna, foi seu filho que matou minha filha. Essa criança ama vovô, essa criança ama vovó, essa criança ama os primos, viviam junto. Aí agora a família da mãe fica inimiga da família do pai, e essa criança no meio dessa confusão. Olha o que pode gerar de uma criança confusa e revoltada dessa. Suicídio, droga, se envolver com a violência. Então, as famílias precisam ter uma atenção especial também. E olha, vereadora, que eles são milhares, porque se morrem milhares de mulheres vítimas de violência, e na sua grande maioria já são mães. E quando a violência acontece na frente da criança, vereadora? E quando no caso, o ano passado, né, ministra? Da juíza. Isso! Ou seja, não tem classe social. Não, na frente das crianças no Natal, a facadas. Aqui, olha, vereadora, aquilo ficou muito conhecida porque era uma juíza famosa, né? E a imagem foi flagrado, a imagem a gente tem. Mas e aquelas mulheres que apanham na frente do filho? Vereador, eu fico imaginando a cabecinha dessa criança, dormir toda noite, preocupada se o pai vai bater na mãe. Então, assim, a gente tem aí, olha os danos psicológicos para uma criança, que depois vai gerar despesa lá no sistema de saúde para a gente cuidar dessa criança. Sabe então, que na patrulha lhe contar, eu sei que a senhora guarda muitos exemplos, tem muitas pessoas que lhe mandam. Numa das atuações da Patrulha Maria da Penha, e eu acompanhava os patrulheiros brigadianos, nós entramos numa casa, em que a casa estava destruída praticamente, o agressor já havia sido preso, mas ainda tinha aqueles resquícios da agressão, né? E os brigadianos, policiais militares entraram ali, era um casal e mais eu, né, um homem e uma mulher, e a mulher estava muito nervosa ainda, que o marido tinha sido preso, né, enfim, e um pitoquinho, o filhotinho dela, chegou do meu lado, a criança não devia ter mais do que 5 anos, e disse para mim, tia, eu acordava com vontade de pegar uma faca e enfiar assim no meu pai, porque ele batia na mãe. O psicológico de uma criança, nesse momento, não tem o que a gente possa apaziguar nesse coração, nessa pessoa que vai viver, crescer com uma violência que não foi aprendida ali e ele teve que resistir, né? É uma tristeza isso, realmente. Vereadora, e muitos agressores são fruto desse tipo de situação. São frutos de lares em que o pai era agressivo. Inclusive, a gente tem agora como que pode ser aplicado como pena, antigamente era ofertado ao agressor, agora pode ser como pena, ele é obrigado
a participar de grupos de reflexão. Às vezes ele tem um problema de ordem emocional muito forte, às vezes não é aprender, é tratar o agressor. Tem gente que não gosta muito que a gente fale sobre isso, né, vereadora? Mas a gente tem números que nos forçam a repensar a forma de lidar com o agressor em alguns casos. Claro, aquele agressor costumais, aquele agressor que está ali já para matar a mulher, a gente tem que tirar de perto a mulher. Mas tem agressor que ele vem de um lar, nisso que você falou aí. Esse cara cresce revoltado e vai bater em mulher quando for adulto. O que acontece? A gente tem que tratar esse homem. Então, agora, como pena, tratar o homem. Por quê? Os números dizem o seguinte, vereadora, que mais de 50% da mulher que denuncia retorna para o agressor. E a gente não pode criticar essa mulher, vereadora. A gente tem que entender que tem uma relação de afeto, cumplicidade, tem uma relação aí de sustento, de provisão. Ele é o provedor, muitas vezes. Nunca critique uma mulher porque ela denunciou e depois voltou para o marido. Ajude esta mulher a se encontrar. Ajude essa mulher a ter coragem de dar o passo decisivo, mas nunca critique. Porque, às vezes, também, a gente tem um ingrediente aqui, vereadora, que, às vezes, o cara é um péssimo marido, mas é um pai extraordinário. E essa mulher precisa que esse homem sustente essa criança. Então, não justifica. Mas por isso que a gente vem com a proposta aí de que alguns agressores podem mudar o comportamento. Eu sei que é ruim falar isso, vereadora, porque todo mundo quer pegar o agressor e pôr na cadeia, mas a gente vai ter que dar uma oportunidade, porque se essa mulher volta, ele depois vai continuar agredindo ela. E aquelas que não voltam, ele vai casar com outra. Ele vai fazer uma outra vítima. Sim. Então, a gente precisa, por exemplo, o agressor, quando ele é dependente químico, ele tem que ir para a cadeia, ou ele tem que ir para uma comunidade terapêutica se tratar, ou um hospital se tratar. Então, a gente precisa também entender que nós vamos ter que fazer uma releitura na política de proteção da mulher. A sociedade tem que vir com a gente. Sim. As instituições da sociedade civil, o terceiro setor, as igrejas, todo mundo vai ter que vir com a gente. Vereadora, você contou um caso aí, agora eu queria fazer o inverso, eu queria te fazer uma pergunta. Me diz, era difícil para você, nas ocorrências lá na ponta? Você chegou a ir para casa chorando, ficar à noite sem dormir? Como que era a tua experiência? Eu sempre quis fazer essa pergunta ao vivo para você. Como era a sua experiência de, às vezes, sair com a mão suja de sangue, a roupa suja de sangue, chorando? Como que era? Era difícil para você? Sempre é, né, ministra? Eu digo que a farda me legitimou, ao longo dos 28 anos de atuação na Polícia Militar, a fazer a proteção das pessoas sem olhar a quem, né? E eu me lembro, quando a senhora perguntou agora de um caso de um cárcere privado, em que nós atuamos, eu fiquei, olha, umas 38 horas, tranquilamente. 38 horas? Revezando com o pessoal do Operação Especiais, para tentar convencer aquele homem a se entregar, não matar a vítima e não se matar, porque a gente sabe que, infelizmente, no cárcere privado, nós já temos, infelizmente, 2 mortos, né, porque não há negociação... Quando não mata a criança também junto, né? Tem muito caso de matar a criança junto. Muito, inclusive em represália à mulher, né? Não consegue matar a mulher e acaba matando os filhos desse relacionamento. E eu sempre digo, a ocorrência da Maria da Penha, da 11.340, é a pior que nós podemos atender, porque ali há passionalidade. Veja bem, é diferente eu atender uma ocorrência de roubo a banco, em que há pessoas reféns, porque ali o refém é feito aleatório. Ele não tem nenhuma causa de carinho, de afeto com aquele refém, ele pegou o refém só para salvar sua vida. Já no cárcere privado, em que uma mulher é feita de refém, né, daquele homem, há a passionalidade. O que ele quer trocar é nada, ele já tem o que ele quer, que é a mulher que está do lado dele, aquele é a propriedade dele que ele vai
vai dispor ali, ou vai matar, ou vai machucar. Então, acho que as piores ocorrências que eu já participei foi do cárcere privado, tentar negociar com alguma pessoa, porque não tem o que tu troque com aquele homem. O objeto dele estar nesse momento numa atividade criminosa está ali com ele. Ele já tomou a decisão, né? Já tomou. Ele já machucou, né? Exatamente. Está ali para o homicídio, para ele é um passo. Não perde mais nada. E sabe que teve um momento que eu já não conseguia mais negociar, porque ele não queria a voz feminina. Ele não queria negociar com a mulher, ele queria negociar com o homem. Então, eu tive que colocar homens conversando com ele, para que se acalmasse, para que, enfim, pudesse fazer a negociação para retirar a vítima. Levou muito tempo, a gente conseguiu salvar a vítima, ele se entregou. E aí, a coisa triste, né? Ela ainda sai perguntando o que vai acontecer com ele. A mulher ainda, com toda aquela carga de violência, ainda se preocupa com o seu companheiro, com o agressor, infelizmente, porque a síndrome de Estocolmo que acontece naquele momento ali, né? E que nós... Um dia ela se apaixonou por esse homem, né? Sim. E tem filhos desse relacionamento. Tem muitas mulheres que acreditam assim, o meu amor é tão grande que vai mudá-lo, ou a minha fé. E aqui, eu, como pastora, Nádia, tenho que fazer esse meia-culpa, né? Quantas mulheres estão fazendo promessa nas igrejas, fazendo corrente de oração, novena, campanha nas igrejas evangélicas, fazendo propósitos para transformar o agressor. E às vezes eu digo, viu, ministra, eu digo assim, ó, você quer mudar ele, mude a você mesma. Sim. Você que tem que mudar, não é ele que tu tem que tentar mudar. E, de repente, tem alguma dessas mulheres que está nos ouvindo e dizendo que eu estou questionando a fé. Não. Acho que esse bate-papo aqui pode ser uma resposta à sua oração. Acho que esse bate-papo meu e da Nádia é um milagre que você esperou. E qual é o milagre? Ter a coragem de dar o primeiro passo. E deixar depois Jesus cuidar dele. Não faça papel de Deus. Não tome o lugar de Deus. A sua missão é orar, mas não é tentar mudá-lo. A gente não consegue sozinha. Não, a gente não consegue mudar um coração malvado sozinho. Então, deixa depois Deus cuidar, entrega ele na mão de Deus, tá? Mas a gente tem que romper, e tem que ter a coragem. E aí, outra coisa que eu queria chamar a atenção para quem está nos assistindo, gente, que bom a gente ter parlamentares como a Nádia. Porque a ideia que a gente daqui, muita gente tem do parlamento, é que um monte de gente sem compromisso, sem causa, gente que quer só cargo e poder. Aí a gente vê, assim, uma pessoa que veio lá do dia a dia do enfrentamento e traz isso para a sua atividade parlamentar. Isso é tão bom, vereadora, porque a gente começa a mostrar para a sociedade que a esperança na política, a esperança na administração pública, olha eu aqui, né? Desculpa a falta de modéstia, mas assim, motivada. Eu não fui indicada por padrinho político, por cargo político, ou porque tinha um amigo, eu fui indicada porque eu tinha uma causa. Então, que o Brasil... História, competência, qualificação. Então, que o Brasil entenda que nós temos muitos atores públicos, tanto no parlamento como na execução, que são pessoas com causa. E são pessoas que estão doando as suas vidas. Olha só, a comandante Nádia, ela trazer toda a sua experiência do dia a dia para mudar a legislação municipal, para influenciar na política pública e no município. E assim, gente, e aquilo que ela fizer como vereadora pode dar tão certo que a gente copia aqui para o Brasil, a gente tem esse compromisso, eu e a comandante, tudo que ela estiver fazendo, que der certo lá, a gente vai trazer aqui para cima para o Brasil. Então, estar com ela lá na ponta, acompanhando o que ela está apresentando, o que ela está fazendo, é para nós um exercício, e é para nós, inclusive, uma oportunidade, porque não adianta eu ficar trancada no meu gabinete, vereadora, criando, tendo ideias, se quem está na ponta é você, se quem está ouvindo o povo é você, se quem está lá no município é você. Então, essa parceria da gente, ela é muito, muito promissora. E, assim, que as pessoas que estão assistindo entendam. Tem muitos atores públicos que vieram para mudar o sistema. Não é isso, vereadora?
Com certeza, né, ministra? Eu digo que quando um município, e eu faço muitas palestras, e o conhecimento tem que ser compartilhado sempre, quando municípios me dizem, aqui não tem violência doméstica, eu fico de cabelo em pé, porque eu digo, não tem violência, eu não tenho uma rede de atendimento. Porque a primeira coisa que essa mulher faz quando está sendo agredida, procura alguém para lhe ajudar. E a família, muitas vezes, é a primeira que lhe vira as costas. Quando o município não tem uma rede de enfrentamento, de combate à violência, de proteção a essa mulher, seja na área da saúde, da assistência, a gente vê subnotificações na saúde em que as pessoas não querem se envolver, só que isso causa muito pior, é muito pior para o ambiente do município, para a sociedade, para aquela comunidade que está ali, porque o machão não bate no patrão, o machão não vai bater no vizinho, vai bater na parte mais vulnerável de dentro de casa, e é isso que nós não queremos. Aqui eu tenho certeza que a ministra é contra qualquer tipo de violência, estamos falando da mulher por conta do mês da mulher, mas eu quero saber das crianças trancadas dentro de casa, ministra. Violência também aumentou para essas crianças ou não? Aumentou, vereadora. A violência doméstica, em todos os seus formatos, ela aumentou. Aumentou a violência contra o idoso, aumentou fraudes bancárias contra idosos durante a pandemia. E deixa eu te contar aí, antes de chegar na criança, a violência patrimonial contra idoso. Sabe o que nós encontramos na pandemia, vereadora? Filhos, netos, sobrinhos, cuidadores, pegando procuração de amplos poderes dos idosos. Tipo assim, fique em casa, você não pode sair, mas me dá uma procuração. Aí o idoso dava uma procuração, por causa dos fique em casa, filhos fazendo transferência de imóveis dos pais, antecipação de herança, fraude bancária, tipo assim, você não pode ir no banco sacar seu dinheiro, me dá seu cartão com a senha. Mas além das pessoas que estão próximas, nós tivemos fraudes assim absurdas, por exemplo, todo mundo acabou pedindo comida no telefone, pedindo lanche, né? Aí teve o golpe do falso motoqueiro, que como contratou-se muita gente para entregar comida, não se tem como identificar quem é do bem e quem é do mal. Alguns motoqueiros tinham combinação com crime organizado, tipo assim, entregava um lanche na casa de um idoso, aí ele via que o cartão era do Banco do Brasil. Aí ele já informava para o crime, ó, aquela casa lá, o cartão é do Banco do Brasil. Passado um dia, chegava alguém com uma camisa do Banco do Brasil, batia na porta do idoso e dizia assim, seu gerente mandou vir aqui, você não tem uma conta do Banco do Brasil? Você não é fulano de tal? Porque até o nome, o falso motoqueiro passava. Seu gerente mandou vir aqui para pegar o seu cartão, porque foi clonado. Os idosos acreditavam. E entregava o cartão, aí ele dizia assim, eu vou cortar na sua frente. Só que ele cortava e ficava com o lado do chip. Ah, seu gerente está pedindo a sua senha, já que eu cortei, para ele poder mandar uma outra senha para você. O idoso entregava a senha, e ali você não tem ideia de quantas fraudes. Então, eu tive que, inclusive, fazer um trabalho com a FEBRABAN, a Federação dos Bancos do Brasil, para a gente evitar saques estranhos e transferências estranhas em contas de pessoas acima de 65, 70 anos de idade. Então, aumentou a violência contra o idoso, violência, assim, espancamento de idoso, violência psicológica, estupro de idosa, atenção, Brasil, atenção, Rio Grande do Sul, tem estupro de idoso no Brasil. Mas aumentou a violência contra a criança, só que tem um detalhe, a violência contra a criança, ela aumenta no primeiro momento ela cai 30%. Por quê? Quem que denuncia mais a violência contra a criança? É a escola. E essa criança não estava na escola, nem estava na creche, não estava no clube, não estava na igreja. Por favor, fale sobre isso, ministra. Estão nos pedindo aqui, é criança que está fora da escola, não está sendo cuidada pela creche por conta de alguns doidos aí que acham que com a pandemia esquece educação. A escola não é só um lugar de aprendizagem. A escola é espaço de proteção. A maioria das denúncias que chegam para nós no Disque 100, de violência contra a criança, psicológica, física, descaso, violência sexual, negligência,
a maioria, quem nos denuncia são os nossos guerreiros, educadores, professores, diretores e coordenadores de escola. Aí, tanto é, vereadora, que em 2020, o número de violência contra a criança cai 30% e o de mulher cresce 36%. A gente teve que ir para a rua para pedir para as pessoas ficarem de olho nas crianças. Agora, já chegou ao normal. Não, não é normal. Violência nunca é normal. Mas o número esperado e já subiu 19%. Agora, você imagina, e o bebê que não tem como ligar? E o bebê que não está na creche? E o recém-nascido? A criancinha de 1 ano, gente. Ô, vereadora, quantas crianças estão amarradas dentro de um barril durante a pandemia? Aquele caso do menino de Campinas, que a nossa gloriosa polícia militar salvou, foram 2 casos de barril em 1 mês e 2 casos de crianças acorrentadas, diferença de um dia para o outro, um em Campinas e outro em São Paulo. Se vocês têm ideia, gente, de quantas crianças estão amarradas dentro de casa. Vereadora, eu creio que quando as escolas abrirem, nós vamos chorar muito no Brasil. Nós vamos encontrar crianças com marcas no corpo, crianças com marcas na alma, crianças com marcas na mente. Então, assim, a escola, atenção, gente, a escola é espaço de proteção. A escola é lugar de garantia de direitos. Então, as escolas, em tempo de pandemia, se está comprovado que, usando todas as regras sanitárias, não tem perigo para a criança, porque as escolas não podem voltar e os professores nos ajudar nesse momento. Nós estamos em guerra. É uma guerra contra um vírus, mas é guerra contra emoções também. Os professores vêm conosco nessa guerra a proteger crianças. E os professores querem, viu, nossa ministra? Eu tenho um grupo de professores da Associação das Escolas Infantis Particulares, da AEP. Essas escolas estão numa situação tão delicada. Eu tive um grupo aí do seu estado que me procurou. Porque quando a gente fala de educação, a gente lembra muito da escola pública e das grandes escolas ricas. Mas aquelas escolas menores de bairros, aquelas escolas particulares de bairro, que faz um trabalho tão lindo, que a tia tem, às vezes, 6 alunos na sala e que cuida como se fosse filho. Essas escolinhas estão todas condenadas ao fracasso. Que tristeza isso. E um detalhe, vereadora, a maioria esmagadora da mão de obra dessas escolinhas são mulheres. Sim. Essas mulheres vão perder o emprego. Merendeira, então, assim, serviços gerais. Cuidadora, a da creche que lava o bebê, que cuida do bebê. Essas mulheres todas vão à falência. Então, assim, eu tenho feito, depois que eu tive a reunião com esse grupo de mulheres aí do seu estado, eu tenho andado pelo Brasil e dito, olha, esse é um segmento que a gente não pensou. Juro para você, vereadora. Eu pensei na educação como um todo. Eu não individualizei para essas pequenas escolas menores. Não são escolas ricas, são escolas que o ganho do dono é tão pequeno. Às vezes tem escola que o próprio dono é professor em sala de aula, que não consegue contratar tanta gente, mas essa mão de obra aí está sendo muito prejudicada, muito. Mulheres, centenas, milhares de mulheres no Brasil, de escolas médias e pequenas, perdendo seus empregos. Com certeza. Aqui em Porto Alegre eu estou dando um auxílio muito importante para a nossa APAI, que a senhora conhece bem, né, e tem um trabalho tão lindo com pessoas com deficiência. A APAI aqui de Porto Alegre só tem uma única sede na Zona Sul de Porto Alegre. As pessoas da Zona Norte têm que atravessar a cidade para tentar conseguir serem atendidas, crianças, adolescentes e adultos. Então, nós estamos tentando agora buscar um auxílio para ter uma segunda sede na zona norte da cidade. Como estão as políticas públicas para essas pessoas com deficiência que tanto fazem a importância no nosso Brasil? Vereadora, a gente está avançando nessa área, mas tem muito para fazer. É bom a gente lembrar que a gente tem em torno de 40 milhões de pessoas no Brasil com alguma deficiência. Deixa eu falar, gente, de novo, 40 milhões. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Só de pessoas com deficiência, a gente tem mais de 15 uruguais aqui dentro. Olha só a grandiosidade que é esse tema.
E aí, eu sei que tem muita gente nos assistindo, mas eu queria que vocês pensassem o que é uma pandemia trancada dentro de casa com uma criança com autismo. Não há criatividade mais que essas mães tenham, não há mais nada a ser feito. Essas crianças com autismo precisam voltar para os seus espaços, para poder aliviar, porque a criança com autismo, às vezes, ela não sabe expressar. Ela tem sentimento, viu? Andaram falando aí que criança com autismo, ela tem sentimento, mas a forma dela expressar é diferente. Imagina essas crianças trancadas dentro de casa há um ano. Esses pais precisam de apoio. Então, nesse momento de pandemia, um público que sofreu muito foram as famílias de crianças com deficiência ou intelectual, ou deficiência física. Essas famílias sofreram muito. E essas crianças, elas têm um processo de desenvolvimento. Uma criança que está na PAI, por exemplo, há 8 anos, obedecendo um processo de desenvolvimento que é diferente de uma criança que não tem deficiência. A interrupção de 1 ano pode representar 8 anos. É possível que quando essa criança voltar para o seu espaço, os seus terapeutas, os seus professores, os seus cuidadores tenham que começar do zero. Então, vereadora, nós estamos muito preocupadas com as pessoas com deficiência. Nós temos a Secretaria Nacional dos Direitos com a Pessoa com Deficiência no nosso ministério, e nós estamos apresentando uma série de propostas, mas acreditem, gente, a pandemia tem nos impedido muito no avanço de muitas políticas públicas para as pessoas com deficiência no Brasil. Questão indígena, as pessoas aqui querem saber de tudo. Eu digo, gente, nós temos que a ministra tem que trabalhar também, ela não pode ficar só à nossa disposição, mas eles querem saber, questão indígena. No passado, né, ministra, a gente sabe que existia muita teoria, muito blá, 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 mas na prática nada foi feito por conta de aprimorar, de cuidar, de valorizar, de proteger esses povos. O que mudou a partir da ministra Damares? Inclusive, me parece que tem, agora na pandemia, uma ação muito importante do seu ministério, inclusive envolvendo rituais. Pode explicar um pouquinho para a gente? Posso sim, vereadora. Eu trabalho com a questão indígena há mais de 30 anos. Inclusive, eu sou mãe de uma índia, né? A minha filha está aqui, ó, sentadinha, eu estou em casa hoje, está ali sentadinha na sala, nos assistindo aqui. A minha filha está com 22 anos, ela é do povo Camaiurá, que fica na reserva Xingu, no Mato Grosso. Um povo muito lindo, a minha filha é muito linda, tão linda quanto a mãe, tá a cara da mãe assim, linda. Eu trabalho, ela está comigo desde os 6 anos de idade. Eu trabalho na proteção de crianças indígenas que são vítimas de práticas culturais nocivas. Eu já explico o que é isso. Mas nesse tempo de pandemia, nós trabalhamos muito para manter os índios com segurança alimentar nas aldeias, para que eles não saíssem das aldeias em busca de alimento e não encontrar o vírus na cidade. Então, a gente ajudou muito, o nosso ministério esteve na coordenação do plano de contingência para os povos indígenas, especialmente levando cestas básicas. Eu fui em tudo que é lugar do Brasil levar cesta básica para índios, para que eles ficassem na aldeia com comida e não precisassem sair para buscar comida. A gente está cuidando, e agora a gente já está chegando a 100% dos índios vacinados no Brasil. Então, a gente, nesse período de pandemia, a gente teve que ter uma atenção especial, e a gente que pergunta por que eles tiveram prioridade na vacina. É óbvio, o metabolismo deles é diferente do nosso, o corpo deles é diferente do nosso. Inclusive, a minha filha, que já mora comigo desde os 6 anos, ela tem uma questão biológica diferente da minha, porque vem lá da raiz, da genética. Então, esses índios precisam, sim, de ser imunizados antes, vereadora. Por exemplo, os índios morrem de gripe, qualquer gripe pode matar um índio. Então, imagine uma pandemia. Então, a gente tinha que, e no índio acontece o seguinte, como eles são tudo coletivo, lá na aldeia não tem isolamento. Se um pega, todo mundo na maloca pega, e às vezes numa maloca tem 30 famílias que moram na mesma maloca. Então, a gente teve que ter muito cuidado com eles. No meu caso, vereadora, eu faço esse combate a práticas culturais nocivas. Uma das práticas culturais é o infanticídio. Nós temos 305 povos diferentes no Brasil. Inclusive, no Rio Grande do Sul, a gente tem os caigangue, que é um povo lindo, né? Os índios do Rio Grande do Sul são lindos, as crianças são extraordinárias, os guaranis, os caigangues, são lindos demais. Desses 305 povos, nós temos aí em torno de 30
Não tenho nenhum no Rio Grande do Sul com essa prática, tá? E não tem. Mas nós temos em torno de 30 que ainda matam as crianças quando nascem com deficiência, matam as crianças quando são gêmeas ou filhos de mãe solteira. E eu faço esse trabalho de ajudar este povo a não ter mais essa prática. A criança com deficiência tem que ser cuidada e tutelada pelo Estado. Se o índio não puder ficar, que entregue para o Estado. A criança gêmea não tem nenhuma maldição num parto gemelar. Tem povos que acham que quando nasce gêmeos, a alma se dividiu entre bem e mal. Aí enterram os dois porque não sabe quem é do mal. Dizer para esses povos que não tem isso, que a criança gêmea, as duas são do bem, e as duas têm o direito à vida. Então, esse é um trabalho que eu fazia antes de ser ministra, e agora a gente tem dialogado com os povos, com direitos humanos, porque o maior e primeiro dos direitos humanos é o direito à vida. Quanto aprendizado nessa nossa live. Eu tenho certeza que as pessoas vão estar, assim, muito mais apropriadas do tema. O seu ministério, no passado, em outros governos, infelizmente, sempre foi visto como protetor dos direitos dos bandidos, ministra. E isso a gente não pode negar. Com a sua gestão, tudo mudou, e nós temos um olhar de proteção aos seres humanos, não aqueles seres que não são humanos. Quem maltrata a criança, quem estupra mulheres, quem maltrata idosos não são humanos, e esse ministério eu tenho certeza que não serve para isso. Os jovens, que são o futuro do país, eu acredito que a senhora também esteja de olho neles. Por conta de acessos a muitos dados, né, que a senhora deve estar recebendo aí, qual a perspectiva para essa juventude no nosso Brasil? Vereadora, antes de responder sobre a juventude, deixa eu falar. Nós estamos entregando, gente, para o Brasil agora, o primeiro Plano Nacional de Proteção de Vítimas e de Policiais, tá? Direitos humanos e policiais combinam muito. Tem gente que acha que não combina um policial militar com direitos humanos. Ora as bolas. Lá na ponta, quem faz a garantia do direito humano é o policial. Ou quando você tem alguém com uma faca dentro da sua casa, colocando em risco o maior de todos os direitos, que é a vida, você vai ligar para mim, ministra de Direitos Humanos, ou vai ligar no 190 para a brigada? Aí é 190 também, né? É para a brigada. Então, quem faz na ponta a garantia dos direitos é a polícia. Então, esse ministério agora está vindo. Desculpa os ex-ministros de Direitos Humanos, mas a polícia faz, sim, parte do sistema de garantia de direitos. E esse ministério agora está vindo, nós estamos entregando logo, ainda nesse primeiro semestre, um Plano Nacional de Proteção da Vítima e de Proteção de Policiais. Que maravilha, que maravilha. E a gente vê os policiais, aqui nós temos vários casos, eu vou lhe mandar, de policiais no exercício da sua função serem atacados, policiais que ficaram com sequelas para o resto da vida, que tiveram que ser reformados por não conseguirem mais estar trabalhando, que perderam membros, que ficaram com deficiências mentais porque tomaram até tijolada na cabeça. E isso nós não podemos admitir. E as pessoas falam assim, tá reformado, tá ganhando o mesmo salário. Não é, gente. Ele não tem mais direito à hora extra, ele não tem mais direito que tinha que estar na ativa. E outra coisa, esse policial que ficou sequelado, no final de semana, era ele que pintava a parede da casa, era ele que fazia o conserto do telhado, era ele que batia um prego na parede. Agora tem que chamar uma pessoa para fazer. Então, assim, quando um policial é reformado porque ele é vítima de uma violência no exercício da profissão, a renda dele despenca, gente. A gente tem que entender, ele também podia, no final de semana, fazer um bico, não pode mais, porque está sequelado. Ele podia pintar uma casa, podia ser um professor, podia até fazer um serviço de segurança. Não pode mais, porque está sequelado. Então, quando um policial, aquele que não morre, aí quando ele morre, a família... A questão financeira cai. E aquele que não morre também tem prejuízos absurdos. Então, a gente tem que ter no Brasil um olhar para os nossos policiais, especialmente aqueles que são sequelados durante o exercício da profissão.
Já estamos com 50 minutos e eu não posso deixar de fazer um pinga-fogo aqui com a senhora, né? Pinga-fogo. Eu vou dizer vou perguntar uma coisa e a senhora me responda com uma palavra, porque as pessoas querem conhecer um pouco mais da Damares, dessa ministra maravilhosa, que encanta todo mundo, que tem um olhar suave, tranquilizante e que tem uma mão forte na proteção dos direitos das pessoas. Um hobby, ministra? Leitura e filme. Esses são meus 2 hobbies prediletos. Cor preferida? Rosa? A menina veste rosa também. Adoro. Comida preferida? Acarajé. Você sabe que eu morei muitos anos no Nordeste. Você sabia que eu acho que lá no céu vai ter acarajé? Quando a gente for morar no céu, porque é tão gostoso que eu não vou conseguir ficar a eternidade inteira sem comer acarajé. Apaixonada por acarajé. Que delícia. Uma bebida? O que a senhora costuma beber? Eu gosto. Atenção, pastores, vão ficar horrorizados agora, mas a ministra adora vinho. A pastora aqui gosta muito de vinho. Tinto ou branco, ministra? Tudo. O vinho espumante, o vinho tinto, o vinho branco, eu gosto muito. Não tomo exageradamente, tomo muito pouco, mas gosto é para mim a bebida predileta. Um livro de cabeceira, se fosse para dizer para as pessoas. A Bíblia. Eu leio a Bíblia todos os dias, né? Eu tenho a Bíblia eletrônica, eu tenho a Bíblia do lado da cama, eu tenho a Bíblia no coração. É meu livro, é minha regra de fé, prática e conduta. Maravilha. Uma música? Amor Perfeito. Então vem cada minuto. Eu amo essa música. Ela foi cantada por várias pessoas. Acho uma música tão bonita. Que lindo. Uma personalidade feminina que lhe inspire? Olha, a minha mãe. A minha mãe foi uma mulher anônima, mas foi uma mulher que me ensinou a ser guerreira do jeito que eu sou. Então, assim, ela é a minha inspiração de vida, ela é minha ídola, né? A mamãe deixou histórias, a mamãe deixou para mim a esperança. Personalidade masculina? Jair Bolsonaro. Adoro! Eu sou apaixonada pelo meu presidente. Gente, tem pessoas que acham que ele é um homem tão rude, né? Mas eu não conheço ninguém mais bem-humorado que o meu presidente. Eu não conheço ninguém mais agargalhada do meu presidente. E, assim, a generosidade, né? Ele é tão generoso, ele tem uma visão, ele é visionário, ele vê além, a gente não consegue, tem pessoas que Bolsonaro toma uma decisão, tá errado, que chega lá no final, Bolsonaro tinha razão, então ele para mim é um visionário, é um grande líder. Que maravilha. Uma qualidade que a senhora prestigia e gosta nas pessoas de saber? O bom humor, tá? Eu acho que as pessoas estão muito sisudas. E as pessoas precisam rir mais, precisam ter mais bom humor, não levar tudo tão a sério. As pessoas estão brigando por coisas muito pequenas. Ceder de vez em quando faz bem para a saúde. Entre ter razão, né, e ser feliz, vamos ser felizes, né? Ser feliz. Um defeito que a senhora não aceita, A mentira, né? Trapaça a mentira, eu acho que, mesmo porque eu acho que o pai da mentira é o diabo, né? A Bíblia fala isso muito claro. Então, eu abomino a mentira. Show. Família? Tudo. Base, tudo. Prosperidade, segurança nacional, nação próspera. Família é tudo. Educação? Redentora e grande instrumento de inclusão. Deus? A razão da minha vida, né? O que me faz viver... É o Senhor de minha vida, apaixonada pelo meu Deus. No Rio Grande do Sul, último pinga-fogo, olha aí, tá passando por média. No Rio Grande do Sul, o que a senhora mais gosta? Mas é claro que é do gaúcho. Atenção, gaúchos, ministra tá solteira. Gente, eu acho o povo gaúcho tão incrível, né? A sua cultura, o seu jeito de ser. Gaúcho ainda senta em volta da mesa para comer no domingo com a família. Gaúcho canta, gaúcho dança, gaúcho é acolhedor, gaúcho é um povo inteligente. Gaúcho é gaúcho, gente. Esse povo, para mim, é incrível. Eu amo o Rio Grande do Sul. Vindo a Porto Alegre, vou fazer questão
de que o meu marido, né, faça o churrasco para a senhora. Tá feito com vinho. Delícia, vai ser uma alegria. Ministra, desculpa nós termos nos estendido aqui. Muito obrigada pela sua assessoria maravilhosa. Muito obrigada pela senhora ser essa pessoa que é, uma pessoa comum como todos nós, mas repleta de conhecimento, repleta de qualificações, repleta de vida. É isso que nós precisamos na política, seja no executivo, no legislativo, nós precisamos de pessoas verdadeiras, que fazem o seu trabalho como a senhora faz, um trabalho que lhe dá prazer, que é a proteção, e eu me reconheço muito no seu trabalho, porque a Brigada Militar sempre fez a proteção das pessoas, e que bom, que Deus continue lhe protegendo, lhe abençoando, para ter muita força, porque as pessoas que querem sempre o pior estão aí em volta, querendo que a coisa dê errada, mas nós não vamos deixar, porque nós somos muito mais fortes que isso. Vou colocar o vizinho vigilante aqui em Porto Alegre, beleza. Vou conversar do filho do feminicídio, e Maria vai à roça, é nosso segredinho. Depois a gente fala sobre isso, é um segredo meu e da vereadora. Atenção, mulheres rurais, estamos chegando aí. Patrulha Maria da Penha nos estados do Brasil, se a senhora puder incentivar isso, essa ferramenta eficaz e eficiente de combate à violência. Nossos policiais militares têm que estar na rede de proteção. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Um conselho final aí para essa gente toda que está lhe vendo. Vamos manter a esperança acesa. Está ruim esse tempo de pandemia, mas tudo isso vai passar e nós vamos ficar bem. Aguenta mais um pouco, a vacina está chegando para todo mundo, aguenta mais um pouco, tudo isso vai passar. Que Deus abençoe as famílias do Rio Grande do Sul. Obrigada, vereadora, pela parceria. Estamos juntas, hein? Obrigada, fica com Deus. Tchau, gente. Muito obrigada a quem nos acompanhou aí. Compartilhe a live. Tchau.